fiz e não me apaixonei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso 5º dia do nosso propósito, reconstruindo o altar. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o dia que o Senhor fez e preparou para nós. Estamos aí no nosso 5º dia de propósito, já quase encerrando o nosso propósito para a honra e glória do Senhor. Eu achei que esse propósito passou tão rápido, vocês acharam? Achei que passou muito rápido esse propósito. Mas amém, glória a Deus. Não tem sido fácil. Os dias têm sido difíceis, eu não sei para vocês, mas aqui os dias têm sido um pouco turbulentos, com algumas tempestades, mas a gente vencendo no nome de Jesus. Amém? Você que pode, compartilhar essa live nos grupos, compartilha essa live no seu Instagram, lembrando que ela vai ficar salva para você assistir depois, para essa pessoa que você enviar assistir depois. Nós vamos agora orar ao Senhor. Enquanto a gente ora, você vai compartilhando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, as nossas vidas agora diante de Ti. Coloco cada homem, cada mulher, ó Pai, que vai acessar essa live. Meu Deus, eu peço a Ti que venha nos guardar nesse momento, Pai, nos cobrindo, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Meu Deus, eu peço a Ti que venha nos revestir, Pai, com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do Evangelho, a fé como escudo e a Tua palavra como espada. Meu Deus, eu peço a Ti agora anjos de guerra, Pai. Anjos, meu Pai, de libertação. Meu Deus, eu peço ao Senhor que a Tua palavra venha ser ministrada com poder, graça, unção, ousadia, Pai. Derrame nessa madrugada uma nova unção. Uma nova unção, Pai, sobre cada vida aqui. Aquele que chegou aqui cansado, abatido, sobrecarregado, triste, possa sair daqui, Pai, após essa live, Senhor, restaurado, alegre. Meu Deus, com esperança. Meu Pai, eu repreendo toda ação do inimigo agora, todo sono, todo cansaço, toda incredulidade. Eu dou uma ordem para que bata em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor que toda distração seja arrancada do nosso meio e que o Senhor venha receber esse 5º dia de propósito, Pai. Meu Deus, toca no coração dos Teus filhos, sonda, Senhor, o coração de cada um aqui, que eles venham receber da porção, ó Pai, que eles estão querendo se alimentar. Meu Deus, coloque fome, sede, Pai, da Tua palavra, fome, sede, Pai, do Teu poder, fome, sede do Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, e que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém
E amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, lembrando vocês que se vocês tiverem sono durante a live, vocês levantem, vocês joguem uma água no rosto, não se distraiam. Eu tenho visto que muitos irmãos têm sentido sono, isso é contra-ataque na hora da live para que você não assista, para que você não ouça a palavra. Eu sei que todo mundo fica ansiando pelo momento da oração final, só que a gente tem que lembrar que o que traz a libertação é a palavra. O mover, o direcionamento vem através da palavra. Então é através da palavra que a gente precisa aí trazer sobre nós a libertação verdadeira, o direcionamento que o Senhor tem para nós. Amém? Então se você tá com sono aí, joga uma água no rosto, fica de pé, não assista deitado. Amém? Em nome de Jesus. E você mesmo pode orar repreendendo sono, cansaço, tá? Em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a purificação do altar. A necessidade dessa purificação. Amém? A irmã falando que até de pé ela dormiu. Você tá vendo, gente, como é que isso é sério? Porque pensa, eu não sei vocês não, mas depois que acaba a live, eu não consigo já dormir de cara, não. Eu perco sono depois da live. Tem irmãs que falam pra mim assim, durante a live eu fico com sono, acaba a live, o sono vai embora. Por quê? Por conta da opressão durante a live. Entende? Isso aqui é uma batalha espiritual. A gente não tá aqui numa live qualquer. É uma live de libertação. É um propósito que a gente tá fazendo aqui sobre reconstrução de altar. Então, é libertação. Entende? Então você tem que estar aí, ó, posicionado em guerra espiritual e orando. Para quem tá travando a live, sai da live e entra de novo. O Instagram tá com alguns bugs, tá? Então pode ver que tem pessoas que não estão conseguindo entrar na live, tem pessoas que não estão conseguindo acessar a live. Minha live não tá aparecendo para as pessoas. Eu tenho recebido muita reclamação disso, mas é porque o Instagram tá de fato com algumas atualizações, então fica com esses bugs mesmo. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. Hoje a gente vai ler um capítulo longo, só que é um capítulo necessário, tá? 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 1. 2 Reis, viu? Não tá aparecendo na live, é verdade. Tem pessoas que estão tentando entrar e não tá conseguindo. Mas eu acho que isso é em todo Instagram. Minha irmã, você que tá no hospital, que você receba cura, em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e para Será, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incensos nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público.
Também derrubou as acomodações dos prostitutos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Será. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e desde Geba até Berseba. Profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou o Tofete, que ficava no vale Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acás e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e tirou o entulho do vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e seu santuário ele demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta, viu os túmulos que haviam na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que eu estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os profetas que tinham vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Mas o 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir a exigência da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Israel. Meus irmãos, eu acho essa passagem muito forte por vários aspectos. Várias coisas a gente pode tirar dessa passagem, mas como nós estamos falando sobre purificação e sobre altar, eu tenho uma pergunta hoje para fazer para vocês. Como que uma casa que é construída para Deus pode chegar ao ponto de chegar e de precisar ser purificada? Como que uma casa, um reino que foi construído para Deus, um templo que foi construído para Deus, como que ele pode chegar ao ponto de necessitar de purificação? Por quê? Porque o templo aqui que Josias encontrou, irmãos, não era um templo pagão. O rei Josias, ele era o rei de Israel, e quando ele foi nesse templo aqui, era um templo
para o Deus de Israel. Era o templo do Senhor. Era um lugar que havia sido separado para Deus. Era um lugar onde a glória de Deus já havia sido manifestado anteriormente. Era um lugar onde pessoas oravam, onde pessoas adoravam, onde pessoas ofereciam sacrifícios para Deus. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a ocupar aquele lugar. E aí ninguém percebeu quando que começou. Quando foi que isso começou? Quando foi que isso veio à tona? Por quê? Entende uma coisa comigo? A contaminação quase nunca vai entrar pela porta da frente. É muito raro a contaminação entrar pela porta onde você vê. Primeiro, gente, se a gente for parar para analisar aqui, ninguém aqui nessa época percebeu quando que começou. Ninguém percebeu. Porque essas coisas começam a acontecer com pequenas permissões, pequenos deslizes. Primeiro uma concessão, depois a outra concessão. Aí depois aquilo que antes incomodava começa a ser tolerado. Que antes era erro, que antes era pecado, que antes era desobediência, começa a entrar como? Não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Que mal faz? Que problema tem? Irmãos, aquilo que incomodava um dia e passa a não incomodar mais, passa a ser tolerado, é necessário você estar alerta. Porque esse povo aqui viveu milagres, viveu orações, viveu fogo, viveu poder. Até que um dia o templo continuou de pé. Só que não parecia mais com aquele templo que Deus planejou. Irmãos, essa é uma das estratégias mais perigosas do diabo. Essa é uma das estratégias que faz você acostumar com aquilo que Deus nunca aprovou. É NVI, a minha Bíblia, é isso mesmo. Então Josias, ele não chegou ali, nesse tempo aqui, nesse momento, e encontrou um templo destruído. Não, ele encontrou um templo de pé. E olha só que detalhe que mexe comigo, assim, quando eu leio, sempre que eu leio essa passagem, é o quê? Josias, irmãos, ele não encontrou ali pedras caídas. Josias, ele não encontrou paredes derrubadas. Josias, ele não encontrou rachaduras, externamente falando. O templo continuava sendo templo, mas era e por dentro. Como que esse templo estava por dentro? Ele estava contaminado. E aí eu comecei a pensar, quantas pessoas vivem hoje exatamente assim? Vão às igrejas, oram, jejuam, estão servindo, ficam sorrindo na igreja, estão aqui na live, fazem propósitos. Só que o coração já não é mais o mesmo. A alma está cansada, a alma está atribulada, a comunhão está enfraquecida, tem uma luta interna ali que ele não consegue nem explicar. É uma dor que nunca consegue tratar. E aí tem uma área da vida onde o Senhor não governa mais como governava antes. E eu vejo que o maior perigo não é quando o templo deixa de existir. O maior perigo é quando ele continua existindo, mas ele perde a essência. Se ele perde a essência, não significa nada ele estar de pé. Não significa nada aquelas construções. Então, a palavra revelou algo para Josias. A palavra revelou o problema. Antes da reforma acontecer na tua vida, antes da reforma acontecer aqui, algo aconteceu. O que aconteceu? Um livro foi encontrado. Um homem chamado Ilquias achou um livro e ele começou a ler esse livro para o rei Josias. Josias nunca tinha lido esse livro. E aí, quando esse livro é encontrado dentro do templo, a palavra que estava dentro do livro, que estava esquecida, veio para fora, veio à tona. O que isso me faz pensar? Que você pode até ter a sua Bíblia na sua casa. É possível alguém ter uma Bíblia em casa e viver como se Deus nunca tivesse falado.
É possível carregar isso daqui para cima e para baixo e viver como se Deus não estivesse falando aqui, através da palavra. É possível você conhecer alguns versículos chaves e até ter decorado alguns versículos sem permitir que esses versículos transformassem de fato a tua vida. Porque, irmãos, ontem falamos sobre isso. A palavra, ela só produz transformação quando ela deixa de estar na estante, quando ela deixa de estar aqui dentro e passa a governar o nosso coração. E passa a transformar o nosso coração. E aí, quando Josias ouviu a palavra, ele rasgou as vestes. A Bíblia vai dizer que ele rasgou as vestes. Por quê? Porque a palavra não acariciou o ego de Josias. A palavra confrontou Josias. E aí, irmãos, toda vez que Deus deseja restaurar alguém, ele primeiro vai confrontar. Porque o confronto traz mudança. Não é aquela palavra que fica fazendo carinho na sua cabeça, passando pano em você, não. Essa palavra não vai mudar você. O que muda você, o que transforma você, é o confronto. O confronto nos faz mudar. O confronto nos tira da zona de conforto. O confronto mexe com alguma coisa. Na hora a gente pode ficar até com raiva. Quem essa pessoa pensa que é para falar comigo assim? Existem coisas que Deus não reforma. Tem coisas que o Senhor não vai fazer uma reforma. Josias, ele fala: tirarei do templo do Senhor todos os utensílios pagãos. Olha o que ele diz. Ele não falou assim, ó, organize os utensílios, guardem os utensílios, esconda os utensílios. Vamos tentar conviver com esses utensílios. Não, ele disse: tirem os utensílios. Por quê? Porque tem coisas que Deus não vai reformar, tem coisas que Deus vai remover, e às vezes você tá querendo que Deus reforme alguma coisa aí. Ei, o Senhor não vai reformar, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai retirar. Tem pessoas que vivem negociando. Deus já mandou você abandonar e você tá negociando. Não, Deus. Tem jeito de restaurar. Tem jeito de reformar. É igual aquela pessoa, né? Que uma coisa quebra em casa, ela vai tentando colar. Aí ela cola. Ai, quebrou minha xícara, vou colar. Foi lá e colou. Aí quebrou o outro lado, foi lá e colou. Você sabia que isso atrai escassez para sua casa? Aí, Andressa, então se quebrar eu tenho que jogar fora? Nossa, mas eu não posso colar. Gente, não. Faz uma limpeza. Tira. Ah, mas não tenho dinheiro para comprar outro. O Senhor vai prover. Mas aqui a gente não tá falando de coisas, né? A gente tá falando disso aqui, ó. Você tá negociando algo com Deus que Deus já mandou você abandonar. Você quer administrar aquilo que Deus mandou arrancar. Deus mandou arrancar, para de querer administrar. Você quer controlar aquilo que Deus mandou você entregar. O Senhor mandou você entregar para Ele, mas você quer controlar. Até que ponto você vai? Entende? Irmãos, quando você joga fora algo que está quebrado, algo velho, você sente até um ambiente mais leve. Isso é muito real. Sabe aquelas roupas que você não usa mais, que você fica esperando emagrecer para entrar nela? Não. Eu aprendi isso, e quanto mais você faz, quanto mais você tira. Eu não sei o que acontece, mas eu só sei que o Senhor, ele coloca coisas novas. Talvez a sua vida não tá andando para frente porque você fica querendo remendar o antigo. Você fica querendo guardar o antigo. E aí o novo não vai vir, não, ué. Entende? Josias, ele vai nos ensinar o quê? Que aquilo que contamina o templo não pode continuar ocupando o espaço, porque se está contaminando, nós precisamos arrancar, porque tudo aquilo que ocupa o lugar da presença de Deus precisa sair. Porque Deus, ele não divide o altar dele com ninguém. Vocês precisam entender isso. Deus não divide o altar. Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que tem entrado no templo? Não é o que entrou na igreja.
A pergunta não é essa. Porque o templo aqui é você. O altar aqui é você. Nós já estamos no 5º dia e já aprendemos sobre isso. O que está entrando no seu coração? O que entrou dentro do teu coração e que você ainda não percebeu? E eu estou vindo aqui como Ilquias, com o livro aberto e mostrando para você. O que não pode continuar aí dentro? Será que foi uma mágoa que entrou aí? Será que foi um orgulho? Será que foi uma culpa que você sente de algo que você fez e que você se arrependeu amargamente, mas você não consegue tirar, você não consegue levar essa culpa para a cruz? Será que aqui dentro é a mentira que você acreditou sobre você mesma? A sua identidade que está distorcida e você acreditou a vida inteira que você não era nada, que você não era ninguém, que você não pode, que você é fraco, que você é pequeno, que Deus nunca vai te usar. Será que o que entrou no seu coração é um pecado que você fica alimentando em segredo, você não consegue confessar, você não consegue externar e você fica pecando. Aí peca hoje, se sente culpado amanhã, depois peca de novo, se sente culpado depois. O que tem aí? Será que é raiz de amargura? Será que é o desejo de controle? Quer controlar tudo? Cada um sabe o que está contaminando o coração. Irmãos, a contaminação no templo, ela acontece, ela começa quando a gente dá espaço para aquilo que Deus nunca disse, nunca pediu que era para permanecer. O Senhor nunca falou para deixar isso aí. E o Senhor nunca te instruiu a deixar isso daí. E aí a contaminação vai acontecendo. Mas a libertação, ela vai acontecer quando você para de justificar aquilo que o Espírito Santo está confrontando. O que é isso, Andressa? Se você descobriu que o seu coração está contaminado pela mágoa, você justifica assim, não, mas a culpa é da pessoa, não é minha. Isso é justificar. Ah, mas eu sou orgulhoso, eu tô orgulhosa, mas a culpa não é de outro, não é minha. Para de justificar. Irmãos, Josias, ele foi radical. A gente leu o capítulo quase todo aqui. E eu fiz questão de ler o capítulo. E se você não leu a Bíblia hoje, pelo menos um capítulo, quase que um capítulo inteiro, a gente leu aqui hoje. Então a gente leu e a gente viu como Josias foi radical. A Bíblia diz que Josias tirou. A Bíblia diz que Josias quebrou, derrubou, queimou, destruiu. Ele não deixou nada que pudesse fazer o povo voltar para o mesmo lugar. E essa é uma decisão de quem quer mudança. Quem quer mudança tira, corta o vínculo, joga fora, bloqueia, troca o número. Porque às vezes você fala pra mim assim, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Não sai? Ou você que não quer? Entende? Quem sempre deixa uma porta aberta para voltar ao passado, dificilmente vai viver a plenitude do futuro que Deus planejou. As portas do passado precisam ser fechadas, trancadas. Porque se você deixá-la entreaberta, se você deixá-la fechada, sem chave, você vai querer voltar. E se você quer voltar para o passado, o seu futuro, que é um futuro que o Senhor guardou para você, porque a Bíblia fala que é um futuro cheio de esperança, você não vai ter. Se você deseja um altar santo, você não pode, irmãos. Você não pode alimentar aquilo que contamina esse altar. Você quer que esse altar seja santo? Você quer que o seu coração seja santo? Você quer ser santo? Então tire toda a contaminação. Você precisa viver a verdadeira purificação. A parte mais bonita aqui não é quando Josias limpa o templo, limpa o prédio, não. A parte mais bonita aqui é quando ele estava chamando o povo para voltar para Deus. Por quê? Porque Deus, ele nunca quis um templo limpo apenas. Deus não se importa com o superficial. Deus queria um povo santo. O objetivo nunca foi a reforma arquitetônica do ambiente. Não.
O objetivo era a restauração da aliança. O Senhor queria sempre ali, naquele momento, restaurar a aliança. Tanto que a palavra que o Quias leu foi o livro da aliança. E o Espírito Santo hoje, da mesma maneira, ele faz uma pergunta para mim e para você. Será que o nosso coração, de fato, está no lugar onde Deus se sente em casa? Irmãos, é muito forte, se é que você me entende, ou não sei se você não entende, o fato de que o Senhor mora dentro de você. O Senhor mora dentro de mim, o Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você. Mas como que tá esse altar aí? Ai, Andressa, tá muito sujo. Ai, Andressa, tá precisando de uma limpeza. É hora de limpar. É hora. Andressa, falar é muito fácil. Não, irmãos, eu já vivi. Eu já vivi querendo voltar pro passado. Eu já vivi querendo remendar as coisas. Eu já vivi querendo mudar as pessoas a ferro e fogo. Eu já vivi tentando. Um grande exemplo que eu posso dar, o meu primeiro casamento. Eu namorei desde os 14 anos e fiquei casada 18 anos com a mesma pessoa. Só que essa pessoa, a vida inteira me traía. A vida inteira fazia coisas assim que eu perdoava. A vida inteira. Eu tentava mudar algo que não era mais para mudar. Primeiro que não era nem para ter sido a pessoa. A gente faz as escolhas e depois a gente quer que Deus mude. Você já reparou? A gente faz as nossas escolhas e depois a gente ora para Deus nos salvar, mas você não orou antes para saber se era de Deus. Você não perguntou antes se era de Deus. Você simplesmente aceitou. Você simplesmente foi pelos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e você foi lá e entrou e depois você fala, Senhor, agora conserta para mim. Só que não é assim que acontece. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 23 anos. E eu namorava desde os 14. Aos 23 anos eu me converti e eu descobri muita coisa. E eu lembro que quando eu me converti, essa pessoa falava pra mim assim, nossa, agora você tá na igreja, você vai ficar sabendo um monte de coisa. Não acredita, não. Ele falava. E de fato, porque o Senhor não nos deixa confundido. Entende isso? O Senhor não nos deixa confundido. Se você tá enganado, você tá enganado porque você quer. Eu me converti e o Senhor começou a me revelar. Começou a aparecer coisas e mais coisas, coisas e mais coisas, coisas e mais coisas. Só que, irmãos, eu insisti. Ah, Deus vai mudar. Deus transforma. Vou tentar lutar por isso aqui. E eu tentei. Depois fiquei mais 10 anos na igreja. Irmãos, mas não mudou. E por que eu tô contando pinceladamente essa história? Porque tem coisas que a gente fica insistindo, só que não era... Tem pessoas que falam assim, de casamento, né? O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas será que de fato foi Deus que uniu? Mulheres vivendo relacionamentos tóxicos. Mulheres vivendo violência. Homens também, porque homens também vivem relacionamentos tóxicos. Ah, mas eu vou orar. Vou orar e Deus vai transformar. Eu acredito em restauração? Acredito. Eu acredito. Só que, irmãos, tem coisas que não é Deus. Então é tempo de você começar a limpar. Sabe? Começar a limpar. Tem amizades tóxicas. Sabe aquele amigo que é só você que dá? Você dá o ombro, você dá o ouvido, você ajuda financeiramente, mas nunca é uma linha de mão dupla, uma via de mão dupla. É sempre você, é sempre você, é sempre você. Isso é amizade tóxica. Isso acaba machucando você. Entende? Vocês que estão caminhando comigo, principalmente quem caminha mais tempo, gente, quando a gente faz
seminário de libertação, faz mentoria, faz isso, faz live, faz propósito. Nós não temos mais como ficar andando como se estivéssemos cegos e falando, mas Deus não está falando. Deus está falando. Só que às vezes você não está ouvindo o que você quer. O livro foi aberto para Josias. E Josias ouviu e entendeu. O templo do Senhor estava cheio de idolatria. E vocês leram aqui, ó. Lá no 13, parte B. Não, vamos ler o 13. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais, olha quem levantou, Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio do mundo, havia profanado o templo do Senhor construído ali. Altares para deuses pagãos. Gente, construiu. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, ele construiu até para Moloque. Moloque, gente, é um dos deuses mais terríveis. Moloque pede sacrifício de criança. Existe sacrifício de criança até os dias hoje, atuais. Existem, e muitos. Crianças que somem, a maioria para sacrifício. Tem algumas linhas de satanismo, eu não posso falar muito disso aqui, por questões de ética do Instagram, mas existem algumas linhas do satanismo que tem mulheres que engravidam, tem até um nome, eu esqueci o nome, elas são sacerdotisas, mas tem um nome, elas engravidam para consagrar e entregar os filhos ali para o sacrifício. Isso existe. E Salomão levantou um altar para Moloque. Por que Salomão fez isso? Porque ele casou com mulheres pagãs. Você tá vendo como é que é complicado quando você se une com alguém? Por isso que a Bíblia fala de julgo desigual. Se você ainda não casou, meu filho e minha filha, eu falo para você, ore. Case com quem tem o mesmo princípio. Case com quem vai andar contigo. Não casa assim, eu vou esperar, eu vou casar e quando eu casar ele vai converter. Não faça isso. A Bíblia não fala pra você fazer isso. Se você já tá casado, amém. Você vai estar casado, então agora você vai orar, vai jejuar. Mas se você tá solteiro, porque Salomão se perdeu por conta das mulheres. Porque não foi isso que o pai dele ensinou pra ele. Entende? Então o templo ali estava contaminado de tudo quanto é jeito. Gente, nós estamos falando do templo do Senhor. A gente não está falando aqui de um templo pagão, não. Isso aqui aconteceu dentro do templo de Jerusalém. E um rei precisou se levantar para quebrar tudo. E a Bíblia vai falar que nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nunca houve. Então quando falou assim, nem antes nem depois houve um rei como ele, nem Davi foi como ele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Será que hoje o seu coração está no lugar onde Deus se sente em casa? Onde o Espírito Santo se sente em casa? Onde o Espírito Santo pode manifestar ali dentro de você? Ou será que tem algumas áreas aí na sua vida que precisam ser arrancadas, retiradas, para que o Senhor volte a ocupar o lugar totalmente? Josias viu que precisava fazer uma limpeza, uma destruição, arrancar, queimar, destruir, para que ali fosse de novo o templo de adoração. O Espírito Santo, ele não quer revelar algo para humilhar você. O Espírito Santo não revela uma contaminação para humilhar você. Ele revela porque ele decidiu começar a reconstrução. Lembra que a gente falou desde o primeiro dia? Para reconstruir, a gente já fez, a gente já tirou, já desentulhou os poços.
A gente já limpou os altares. A gente já foi fazendo, dia após dia, o Senhor, Ele foi fazendo aquilo que precisava ser feito. O Senhor já colocou os alicerces. Só que agora, a gente já está como se estivesse de pé. Jorrando água, porque já não está com o poço entulhado. Você está com seus alicerces todos montadinhos lá. As paredes já subiram. O templo já está pronto. Só que agora o Senhor quer que você arranque o que está aqui dentro. Fechamos as brechas. O que precisa ser arrancado? E você não vai falar para mim não, você vai falar para o Senhor. Nós vamos passar pelo nosso momento de oração aqui. E você vai falar para o Senhor. Senhor, eu não quero mais essa contaminação. Eu não quero mais, Senhor, viver no mundo, achar que as coisas do mundo são coisas supérfluas, normais. Gente, olha só. Vou dar um exemplo para vocês, meu, bem recente. Bem recente. A minha filha menor, ela tava jogando um jogo aí. E eu tava deixando ela jogar esse jogo. Por um tempo eu resisti, depois eu fui olhar alguns jogos. Eu falei, não tem nada a ver. Pode jogar, tem nada a ver. Só que eu comecei a notar uns comportamentos estranhos dela. Quando acabava o horário dela de ficar, eu tomava dela, né? E ela fazia, assim, não fazia escândalo, porque eu não deixo ela fazer pirraça, mas ela ficava totalmente, assim, você via que ela tava se controlando, porque ela sabe que a mãe dela é nervosa, brava, se controlando, mas ela ficava muito irritada. Aí ontem, eu falei pra ela assim, olha, a partir de hoje, você vai jogar esse jogo 1 hora por dia. Ela deu um chilique, ela mudou até a voz dela. Deu um chilique, não, porque eu quero, porque eu quero. Falei, você não vai. Aí eu entendi. Isso tá fazendo mal pra ela. Quando foi hoje na célula, uma irmã falou que teve um sonho com a minha filha. E o sonho, ela contou lá o sonho, que ela tava com roupinha rosa e tudo. E de repente ela falou assim, as minhas amigas, quando ela chamou as amigas dela, a voz dela mudou. Nisso que a voz dela mudou, provavelmente ela ficou endemoniada, a minha filha menor. Ficou com outra voz, e aí ela falou que ela viu um telão de pornografia. Na hora que ela me contou esse sonho, eu falei, é o jogo. Aí eu falei pra ela. E na hora, assim, batata. E o Senhor falou, é o jogo. Aí eu cheguei em casa da célula, sentei com ela, conversei com ela, falei, você não vai mais jogar esse jogo. Esse jogo faz mal. Expliquei pra ela, falei do sonho. Não gritou, não fez escândalo, chorou um pouquinho assim embaixo, mas eu falei, depois, com quantos anos que eu vou poder jogar? Eu falei, com 10 anos. Até lá. Mas eu arranquei. Fiz a oração com ela, orei com ela. Irmãos, basta pequenas coisas para contaminar. Coisas que a gente fala não tem nada a ver. O diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Nós devemos tomar as rédeas, nós devemos tirar as contaminações da nossa casa. Nós precisamos arrancar. Andressa, mas você não vai ficar com dó, com pena? Irmãos, antes de ter dó e pena disso, eu sou responsável pelo espiritual dela. Pela vida espiritual. Isso é uma brecha, isso é negligência. Ah, mas hoje em dia tá todo mundo no celular, as crianças já tá tudo assim automatizada. Não, mas a minha filha não é todo mundo. Ela não é todo mundo. E sabe por que eu permiti ela ficar assim, com jogos, assim? Por conta das mentorias que eu faço. Ela ainda não estuda. Então, eu preciso que ela fique quieta para eu fazer os atendimentos. Mas pensa, enquanto eu tô expulsando o demônio das pessoas, a minha filha tá lá num jogo que o demônio tava entrando nela. Olha que loucura. E aí o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa? Gente, isso é muito sério. André, você é doido, tá falando isso aqui pra todo mundo? Tô falando pra abrir o seu olho. Tô falando pra abrir o seu entendimento.
Andressa, mas você é bitolada? Não sou, eu sempre falo, eu sou da libertação da batalha espiritual, mas eu não sou bitolada. Só que tem coisas que estão escancaradas na nossa frente. E a gente não vê. Entende? Então isso é muito sério, vigiem. Vigiem os seus filhos. Vigiem o que eles jogam. Vigiem com quem eles falam. Vigiem. A minha filha mais velha, a minha filha de 11 anos, ela acessou pornografia com 7 anos de idade, através de um celular que era da minha mãe. Minha mãe emprestou ela. E eu descobri quando a minha mãe morreu. Porque aí eu peguei o celular da minha mãe e tudo, aí eu fui ver e eu descobri. Gente, é uma história muito longa, não vou contar, mas, gente, acabou com a minha vida quando eu descobri que ela com 7 anos acessou pornografia no celular. E aí tive que sentar, conversar. Aí já conversei tudo mesmo. Porque se ela já viu, então era necessário. Então hoje eu falo normalmente com ela, com a menor eu já falo também algumas coisas, porque a gente tem que, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que discipular os nossos filhos, não é o mundo que vai ensinar, somos nós. Ah não, mas na minha casa não tem isso não, gente. Meu filho nem celular tem, tá? Mas ele vai na escola. Ele tem acesso à casa dos amigos. Ele tem acesso aos primos. A minha filha, eu tirei o celular dela durante muito tempo, a mais velha, só que ela tem o pai dela. Então lá no pai dela, ele deu um celular, ele deu um chip pra ela. Na minha casa era de um jeito, lá era de outro. Então por isso que nós precisamos falar, conversar, ensinar, mostrar o que é pecado, mostrar o que não é pecado. Ontem minha filha falou assim pra mim: mãe, astrologia é pecado. Eu falei assim: filha, o estudo de astrologia não, mas a astrologia é pecado. Ah, porque eu ouvi você expulsando um demônio de astrologia, porque ela veio. E aí eu fui explicar pra ela. Então nós temos que ter essas conversas com os filhos. Por quê? Porque na escola, com os amigos, eles vão tentar fazer, os professores mesmo, gente, vai tentar fazer que o seu filho pense que nós somos bitolados, que nós somos os errados. E que eles não são. Entende? E que eles não são. Então, nós precisamos fazer isso, limpar. Limpar o nosso templo, que somos nós. Limpar o templo da nossa casa. Isso mesmo, eu falei isso pra ela, astrologia é diferente de astronomia. Entende? E aí, o que que acontece? O que que acontece quando a gente limpa? Quando a gente limpa, a glória de Deus manifesta de novo. Quando a gente limpa, o fogo do Senhor desce de novo. E aí não é fogo estranho mais. Aí é o fogo puro, verdadeiro, o fogo santo. Por isso que eu falo pra vocês, não adianta a gente querer o mover. Não adianta a gente querer o fogo. Porque o fogo não vai sustentar num altar que não estava puro, que não estava limpo. Num altar que estava cheio de entulhos. Num altar que não tinha alicerce. Por isso o Senhor foi fazendo ponto a ponto. Porque nós vamos caminhar para um lugar onde o Senhor vai te encher. Gente, o 7º dia, vocês se preparem. Quem não ora em línguas vai orar. Quem acha que não tem dom vai começar a ver o manifestar de Deus no dom. O 7º dia, e eu falo para vocês, o 7º dia vai cair no domingo. Hoje é quinta, amanhã é o 6, no sábado, né? No sábado vai cair o 7º dia. Geralmente, final de semana, o povo some do propósito. E se eu fosse você, eu não sumia, não. Por quê? Ah, Andressa, eu assisto depois. Eu já falei que não é a mesma porção. Quem renuncia o tempo aqui, de meia-noite a 1, não é a mesma porção que assiste no outro dia, não. Agora, quem já ora em línguas também vai receber novidades de línguas, vai receber variedade de línguas. Vai ser poderoso. Ah, mas por que o Senhor vai fazer isso? Porque Ele manifesta a glória dEle. Ele manifesta a glória dEle. Então esteja com o coração assim, ó, queimando para que isso aconteça. O nosso jejum, a nossa renúncia, a nossa entrega aqui não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Irmãos, no momento da oração de libertação, se você sentir algum mal-estar, se você sentir qualquer sintoma, é sintoma de libertação. Nós vamos fazer oração de libertação agora, em nome de Jesus. Eu creio que aqueles que precisam de libertação serão libertos. Quando a gente faz oração de libertação, a gente pode também incluir pessoas que a gente ama. Faz muito efeito. Amém? Vão orar em línguas. Vocês acreditam que tem muita gente que fala que não ora em línguas, mas já recebeu o dom? Só que a incredulidade impede a pessoa de orar. Tem pessoas que acham que orar em línguas é assim, vai receber algo sobrenatural e a sua língua vai começar a enrolar e sair falando sozinho. Não, gente, é você quem fala. Vem no seu pensamento umas línguas diferentes, você tem que falar. Aí você vai pensar assim, mas parece que eu tô imitando, coisa engraçada, que doideira. Não, é isso mesmo. Você já recebeu o dom, mas às vezes a incredulidade impede você de falar. Não é algo mágico não, gente. Você ora em línguas na hora que você quer. Quando você recebe o dom é na hora que você quer. Porque a línguas é para edificar você mesmo. Então você às vezes acha que não ora em línguas, mas já recebeu o dom. E essa incredulidade vai cair por terra. Em nome de Jesus. Sabe por quê? A gente precisa orar em línguas para nos edificar. O nosso espírito é edificado através das línguas. E o diabo não quer que você fale. Por quê? Porque ele sabe que você vai ser fortalecido. Gente, já expulsei demônio orando em língua. Eu sei lá o que eu orei, mas quando o demônio saiu, ele saiu. Então, não é coisa da sua cabeça, não. Já tá aí. Receba. Isso não tá na Bíblia, não, mas eu creio que todos que foram batizados com o Espírito Santo oram em línguas. Só não falam por conta da incredulidade. Mas em nome de Jesus, no 7º dia vocês vão ver. E vocês vão dar testemunho. Vocês vão falar, Andressa, o Senhor Jesus veio. E em nome de Jesus eu tô orando em línguas. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa foi a tua palavra, Deus. Senhor, a tua palavra é viva, eficaz. Meu Deus, essa palavra é muito forte, Pai. O rei Josias, Pai, quando ouviu a palavra no livro da aliança, Pai, ele começou a limpar, a destruir, Pai, a lançar fogo. Meu Deus, a tirar, Senhor, todo o altar de Deus pagão. Meu Deus, e nós estamos aqui, a palavra foi liberada, a palavra foi falada, Pai. E assim como Josias, nós vamos, ó Pai, hoje quebrar altares aqui. Nós vamos destruir, Pai, todo altar, ó Deus, de idolatria. Todo altar, ó Deus, que Satanás levantou dentro de nós. Todo altar de orgulho, Pai. Todo altar de soberba. Todo altar, ó Pai, que tem impedido o agir do Teu Espírito em nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora anjos de guerra. Anjos de guerra na casa de cada um agora. Eu amarro agora todos os demônios. Todos os demônios são amarrados. Todos os demônios são amordaçados agora. Na autoridade do nome de Jesus. Eu expulso agora toda influência maligna ligada à idolatria. Em nome de Jesus, toda influência maligna ligada à idolatria, eu dou uma ordem, saia. Saia agora. Todo espírito de engano para fora, em nome de Jesus. Toda rebelião, saia agora, em nome de Jesus. Todo orgulho para fora, em nome de Jesus. Toda religiosidade, eu dou uma ordem agora, religiosidade para fora. Toda incredulidade que faz esse homem e essa mulher não orar em línguas, eu dou uma ordem agora, saia. Saia agora toda incredulidade, em nome de Jesus. Toda falta de perdão para fora. Toda falta de perdão, toda amargura, todo ressentimento, 1, 2, 3, sai agora, em nome de Jesus. Todo medo, toda culpa, vem para fora agora. Toda acusação, toda confusão na mente, para fora, em nome de Jesus. Todo controle para fora agora. Toda manipulação, para fora,
Em nome de Jesus. Toda opressão para fora agora. Toda insônia, toda sonolência, eu dou uma ordem agora para fora, em nome de Jesus. Toda sonolência para fora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para fora, em nome de Jesus. Rabat sarala balashere canchoreira babalaia suriandaraia rebat sarala balashe. Anjos que estão a me servir, em nome de Jesus agora, amarre todos os demônios e envia eles agora para o abismo. Em nome de Jesus, amarrados, sem fazer mal nesse corpo. Sem fazer mal nesse corpo, sem fazer arruaça, sem jogar no chão. Eu dou uma ordem, amordaçados agora. Anjos, levem agora para o abismo. Na autoridade do nome de Jesus. Eu lanço fogo em todos vocês, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda influência contrária à vontade de Deus vai cessando agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda influência maligna vai sendo cessada agora, na autoridade do nome de Jesus. Todos os demônios que até hoje impediram essa pessoa de avançar, de romper, de crescer, eu dou uma ordem, solta o chamado. Solta o propósito, solta a missão agora, em nome de Jesus. Pensamentos de suicídio, todo pensamento de suicídio, eu dou uma ordem para fora. Espírito de morte para fora, em nome de Jesus. Toda automutilação, toda morte prematura para fora, agora, solta essa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de vício para fora, agora. Todo vício, todo demônio da pornografia, da masturbação, eu te dou uma ordem para fora. Em nome de Jesus, para fora. Rabat sarala balashere canchoreira babalaia suriandaraias. Ri babalaia suri canchoreira babalaia suriandaraias. Senhor, vai libertando o teu povo, Pai. Vai libertando o teu povo, Pai. O sangue de Jesus é suficiente para trazer libertação. O sangue de Jesus é suficiente para quebrar cadeias, quebrar cativeiros. Cativeiros estão sendo quebrados agora. Correntes estão sendo despedaçadas agora. Toda tristeza vai embora. Toda depressão vai embora agora. Toda ansiedade para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rabat sarala balashere canchoreira babalaia suriandaraias. Ri babalaia suri canchoreira babalaia suriandaraia. Deus, em nome de Jesus, derrama autoridade, derrama unção, derrama poder agora sobre os teus filhos, Pai. Derrama, Senhor, agora a unção que despedaça todo jugo. Meu Deus, eu peço a Ti que do alto da cabeça até a planta dos pés agora eles recebam autoridade, Pai. A tua palavra diz que o Senhor deu poder para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder das trevas e mal nenhum causar dano. Nós recebemos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti que o sangue, Pai, de Jesus nos cubra, nos guarda, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, libertação, cura, Pai. Cura nas emoções, cura na alma. Em nome de Jesus, ó Pai, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Pai. E nós nos desligamos agora de toda a batalha que enfrentamos, Pai. Nos desligamos de todo resquício de guerra. Nos desligamos de todo resquício de batalha, Pai. Deus, e nós pedimos ao Senhor, seja conosco. Nos instrua, Pai. Senhor, nos dê estratégia para que nós venhamos vencer toda a obra do inimigo, Pai. Nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Minha irmã, você que falou aí que a gente não deve amarrar os demônios. Toda vez que a gente faz libertação online, você precisa amarrar e amordaçar. Por quê? Eu não estou vendo a pessoa. E demônios são violentos. Dependendo do demônio, se você deixa ele solto, ele joga a pessoa no chão, ele machuca a pessoa. Então eu não estou vendo. Então isso é um princípio de libertação. E um princípio de libertação online. Quem é meu aluno nas escolas aí já aprendeu. Então nós amarramos o demônio para que ele não faça, não machuque a pessoa, não jogue a pessoa no chão. Por isso que eu sempre falo, demônios são amarrados, amordaçados, os anjos vão levar vocês para o abismo. Amarrados, sem fazer bagunça. Amém?
Então é por isso que a gente faz essa oração quando nós estamos online, tá? Em nome de Jesus. Meus irmãos, semana que vem eu vou fazer uma mentoria em grupo. Eu abro essa mentoria 2 vezes ao ano. Eu tenho apenas 5 vagas sobrando para essa mentoria, tá? 5 vagas. Se você quer fazer essa mentoria em grupo, me chame no meu direct ou me chame lá no meu WhatsApp para aí eu te passar as informações, como é que vai ser. Vai ser uma mentoria de libertação, é uma libertação profunda de áreas, né, da sua vida. E você 3 quartas-feiras essa mentoria, tá? Quarta-feira, 8 horas da noite, a começar dia 12, tá? Nós temos muitos feedbacks de quem faz a mentoria em grupo. Andressa, é a mesma coisa da individual? A gente faz o mesmo atendimento, só que o individual, gente, é mais personalizado, não tem comparação. O individual é eu e você. O em grupo são com mais pessoas, então acaba que você não consegue ali contar a sua história, mas vale muito a pena. Eu tenho muitos relatos de pessoas que fizeram a mentoria em grupo e foram ali completamente livres. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, coloquem lá no grupo para mim como é que foi a experiência de vocês aqui na hora da oração. Quem teve qualquer sintoma, gente, é sintoma de libertação, bocejo, arroto, vontade de vomitar, dor de cabeça, tudo isso é libertação, tá? Então vocês foram livres, vocês foram libertos. Todos os dias aqui nós estamos orando e o Senhor está trazendo libertação. Amém? Vamos fazer a nossa foto em nome de Jesus. Gente, eu peço aqui pra vocês é o quê? Curta, compartilha, comenta quando eu salvo a live lá, tá? É a única coisa que eu peço pra vocês aqui nessa live. Então faça pra mim, compartilha, quando compartilhar nos stories, marca o meu perfil, marca o perfil do Despertar das Improváveis, você que é mulher, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, à meia-noite, se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia.